Queridos irmãos, a paz do Senhor, mais uma vez passando por este canal para trazer uma reflexão da Palavra de Deus. E desta feita eu queria meditar com os irmãos Mateus capítulo 16 e o versículo de número 24. Então disse Jesus a seus discípulos: se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me. Foram essas as palavras de nosso Senhor Jesus Cristo. Nesta reflexão, eu quero falar sobre a cruz. Eu quero abordar este tema e quero ver a cruz com uma outra ótica. Eu quero ver a cruz como algo que nos traz benefícios, algo que nos dá vitória. Então, por que não meditar nessa noite, nesta oportunidade, sobre a vitória da cruz, que é um assunto muito importante para o cristianismo. Existe até pensamento que diz: não há cristianismo sem cruz. E isso é verdade. Hoje não é difícil você encontrar um pregador do Evangelho sem a cruz. Não é difícil. É fácil você encontrar um pregador deste Evangelho. Quando você vir uma igreja ou uma comunidade surgir do dia para a noite, cheia de crentes, cheia de fiéis, fazendo e acontecendo grandes movimentos, tenha cuidado, pois pode ser uma igreja do Evangelho sem a cruz. Uma igreja sem a cruz, ela é conhecida por suas características. A igreja que prega o Evangelho sem a cruz tem as suas características. Longe de mim querer dar aqui todas as características de uma igreja sem a cruz, mas pelo menos 3 características de uma igreja sem a cruz estão bem visíveis e você pode conhecer bem de perto. 3 características são elas. Primeira, uma igreja que prega o Evangelho sem a cruz é uma igreja que não combate a prática do pecado. Segunda característica de uma igreja do Evangelho sem cruz é uma igreja que não tem o ensino da palavra de Deus na sua totalidade. Terceira característica de uma igreja que prega ou que vive o Evangelho sem cruz é uma igreja que não prega, não ensina, não fala da volta de Jesus. Então essas 3 características são bem visíveis numa igreja que não tem o Evangelho da cruz. É uma igreja que não combate o pecado, é uma igreja onde não se ensina a palavra de Deus na sua totalidade, e é uma igreja que não fala da volta de Jesus. Mas eu quero nesta oportunidade, neste momento de reflexão, eu quero falar acerca do Evangelho da cruz.
Eu quero falar da cruz como algo que nos dá a vitória. A cruz que nos dá a vitória. Pelo menos é o que nós vemos na Bíblia. A cruz, meus irmãos, ela me dá a vitória sobre a morte. Sim, Paulo escreveu isso na sua primeira carta aos Coríntios, capítulo 15, versículos 56 e 57. O apóstolo São Paulo assim escreveu: ora, o aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Mas graças a Deus que nos dá a vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. Todo aquele que crê que Jesus Cristo morreu na cruz do Calvário e ressuscitou ao terceiro dia, e está vivo, e abandonou os seus pecados e passou a seguir esse Cristo que a Bíblia mostra, esse crente recebeu a vitória sobre a morte. E o instrumento foi a cruz do Calvário. Foi a cruz do Calvário que deu vitória a esse crente que creu na morte expiatória de Jesus Cristo lá na cruz do Calvário. A cruz me dá vitória, sim, ela me dá vitória sobre a morte. A cruz me dá vitória sobre a carne, a minha velha natureza. O apóstolo São Paulo também escreveu na sua epístola aos Gálatas, capítulo 5, versículo 24. Paulo assim escreveu: e os que são de Cristo já crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. Que coisa maravilhosa! Paulo disse aos Colossenses, no capítulo 3, versículo 5: mortificai, pois, os vossos membros que estão sobre a terra, a prostituição, a impureza, a afeição desordenada, a vil concupiscência e a avareza, que é a idolatria. Então, como é que a cruz me dá vitória sobre a carne? Quando eu procuro me aproximar de Jesus. Só existe uma maneira do cristão vencer a carne, a sua velha natureza, é se lançando aos pés da cruz de Cristo. Então, por isso que eu digo nesta oportunidade, que a cruz nos dá vitória sobre a morte, sobre a carne, a nossa velha natureza, que procura nos vencer, que procura nos fazer viver de acordo com o que o mundo ensina e dita para nós. Mas se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo. Eu estou dizendo que a cruz de Cristo, ela nos dá vitória. Sim, Paulo disse que a cruz de Cristo, ela me dá vitória sobre o eu. O eu, sim. Ele escreveu na sua epístola aos Gálatas, capítulo 2, versículo 20, Paulo assim escreveu: já estou crucificado com Cristo, e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim, e a vida que agora vivo na carne, vivo-a na fé no Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Quando o cristão está crucificado com Cristo, o seu eu não tem mais vez. Agora, tudo na sua vida é com Jesus. É isso que a Bíblia nos ensina. Uma vez o cristão crucificado com Cristo, o eu está preso, o eu está morto, o eu está dominado. Já não é mais a vontade da pessoa, e sim a vontade de Deus na sua vida.
É isso que nós precisamos aprender com a palavra de Deus. Eu estou dizendo neste momento